Vamos ler um texto? Capítulo 2 de Atos. E o versículo 2. Ele diz assim: de repente, do céu veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Amém? Do céu veio um som. Irmãos, para você entender isso aqui, nós temos que ir lá para o começo, o princípio. A melodia, a voz de Deus é um som que você precisa estar nesta sintonia. Então, quando o homem vivia no jardim, ele não vivia por regras. Era um som do reino que dava entendimento sobre a sua ação através desse som. De repente soa um outro ruído lá dentro, uma outra voz soa lá dentro do jardim e tira essa conexão, tira da sintonia. Não houve só uma queda, mas houve uma quebra dentro. Se perdeu conexão dentro. Então, quando você entender que quando se perde dentro, a tendência do ser humano é buscar fora. Ele perde o jardim dentro, ele quer reconstruir isso fora. Ele perde a conexão dentro, ele tenta de todas as formas conectar-se fora. Então, quando você perde dentro, você tenta criar fora. Por isso que o homem começou a criar torres, tronos, templos, cidades, tudo fora, porque ele perdeu aqui dentro a conexão, a sintonia. E quando você perde a sintonia, você perde direção, você perde a orientação. Aí você precisa viver debaixo das regras, debaixo das ordens, debaixo dos domínios, porque você não tem direção. Se observa hoje que a vida do ser humano, ela está totalmente conectada a um sistema GPS, enfim, sistema que liga tudo. E o momento que cortar esse sinal, vai cortar a vida de muita gente, o andamento da vida, o segmento dela, da sua profissão, das suas atividades, do seu dia a dia vai ser desconectado. Mas eu quero falar desse algo espiritual que, quando ele ouviu essa outra voz, houve-se um ruído dentro do ser humano a ponto dele perder a conexão com o reino. E aí ele passa a andar como tateando no escuro. Mas agora eu vou apelar para as mulheres. Põe um controle na mão do homem, para ver se ele escuta alguma coisa. Não é assim? A mulher, ela senta diante de uma parede de TV, ela põe um programa e ela larga o controle e assiste. O homem fica mudando de canal, tentando conectar.
E ele não percebe disso. Que não é esse canal que precisa ser conectado. Você vê como os efeitos da queda até hoje trouxe prejuízos dentro da mente humana. Fica buscando a conexão. Fica buscando essa ligação. E isso causa desespero. Você observa que dentro desse som que eu coloquei aqui, há muitas vozes que você não define, mas você está tentando uma sintonia. E essa é a mente da humanidade no tempo de hoje, muito mais presente, essas vozes que estão perturbando, que estão deixando as pessoas em desespero. São tantas vozes que estão soando todos os dias na mente do ser humano. Então, se nós não buscar de Deus uma consciência limpa, você observa uma coisa assim, que nós estamos usando um aparelho de som, mas você não imagina quantos filtros tem ali dentro, filtrando as impurezas que vêm pelo meio de comunicação para sair uma voz limpa. Então esses filtros, ele tem que ser usado na nossa vida. Nós temos que filtrar informações, neutralizar pensamentos, desejos que vêm, que nos distanciam da sintonia com Deus, com o Pai. E você observa que tanto o profeta Ezequiel, salmista, o Isaías, eles falam que quando ouviram a voz de Deus, ouviram como um som. Um som. Você observa como que os animais se comunicam. É pelo som. Eles emitem um som. E aquela sintonia é que liga a mesma espécie. É o mesmo timbre. É a mesma conexão que liga a sua espécie. Então ele sabe onde tem o da mesma espécie, a direção. Se você for nos matos, você ouve, né? Um canta aqui, de repente o outro canta lá. É um som. Ele aprendeu a ouvir o som da natureza. Você observa que muitas vezes o animal, ele percebe o ruído diferente da natureza diante de acontecimentos que vão acontecer, e ele muda-se de lugar pelo som. Agora, irmãos, a nossa mente, ela está tão poluída, ela tão carregada, que nós não conseguimos definir som algum, voz alguma. E muitas vezes a voz que seguimos é a voz que nos leva aos prejuízos da vida, às destruição. E seguimos, e achando que aquilo é algo que vai trazer benefícios para nós. Então, quando nós não aprendemos a usar filtros, e a palavra de Deus, ela é um filtro para nós, porque ela nos impacta. A palavra de Deus, ela muda o teu rumo, ela muda a tua direção. Ela não caminha contigo, é tu que tem que caminhar com ela. A palavra de Deus, ela te toma, te arrebata, ela te transforma, ela reconstrói o que está quebrado dentro. Então, quando você observa que
O que Cristo traz aqui, Ele trouxe uma palavra, uma orientação, mas espere, ainda não há conexão, ainda não há sintonia. Então, quando não há sintonia, irmãos, as coisas acontecem sobre a nossa vontade. E Ele deixou claro, não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o que Ele nos ensina com isso? Que o reino dos céus é um poder que governa a terra pelo som. E quando você aprender a ouvir esse som, você não vive mais sobre as regras. Você não é dirigido sobre regras. Você é dirigido pelo reino, pelo som. Quando entendemos isso, irmãos, você observa aqui que Jesus disse: esperem até que venha. Vamos usar a minha palavra, a conexão com vocês. Então, eles tinham agora um exemplo de vida. Era Cristo. Viveram com Ele, caminharam com Ele, mas a mente ainda estava quebrada. Estava ainda, não havia ainda conexão com o reino. Havia entendimento do reino, mas não a conexão com o reino. Havia o entendimento da vontade de Deus. É tanto que nós temos noção disso. Qual é a vontade de Deus para com a minha vida? Mas entre eu saber e praticar, tem uma distância. Ou não tem? Tem uma distância. Não é só eu conhecer, é eu viver o reino. E para mim viver o reino, eu preciso entrar na sintonia do reino. A minha mente agora, ela precisa acessar. Você observa que a palavra de Deus diz que a voz que eles ouviam era o som de muitas águas, como o som de muitas águas, ou como a voz de um trovão. Então a voz de um trovão é a voz grave. O grave, ele percorre as distâncias desviando dos obstáculos. O agudo sim, o grave não. Então a voz de Deus, ela te alcança onde tu estiver. Quando você quiser conectar com Deus, esse grave, como o trovão, essa voz que fala, não há obstáculo entre Deus e você, pela qual Ele não possa te alcançar. Ele não possa chegar até você. Ele também fala que ele ouvia o som como de muitas águas. Então o que é esse som de muitas águas? Quem andou perto das cachoeiras, nós falávamos ontem lá, ele sabe o que é o som de muitas águas. Você observa, você começa a ouvir de longe, e você vai se aproximando das águas. E quando você chega perto, aquele barulho das águas, ele é tanto que neutraliza todos os outros barulhos, todos os outros ruídos. Você não ouve mais o barulho das matas, das árvores, da tua volta, porque o som das águas, ele toma conta do ambiente. Então essa é a verdadeira sintonia. Quando nós sintonizarmos com Deus, a voz de Deus, ela será clara para você. Ela dirigirá você. Ela conduzirá a sua vida por um som, algo que flui do reino e toca você, com uma melodia, com uma linda canção. Olha, observa o projeto de Deus para com o homem. Não é, irmãos, a verdade que Cristo trouxe não foi por grito, não foi por força, nem por imposição, nem levou a obrigação.
ela foi uma verdade transmitida num som suave, levando você a entender que a verdade, ela nos leva à sintonia com o Pai. É você ir lentamente, sintonizando, sabe? Lentamente, eliminando os ruídos de uma conexão. Então, quando Cristo disse espere, de repente, um som desce do céu. Então, o que Cristo veio fazer, irmãos? Além de pagar o preço, de entregar sua vida na cruz, de dar a oportunidade para toda a humanidade, Ele veio nos conectar com os céus. Aquilo que estava quebrado dentro, agora está construído. A conexão que não havia, pelo homem que vivia desorientado, sem rumo, sem direção, caminhando de um lado para o outro, sem saber para onde vai, agora tem um caminho. Agora ele tem uma vida. Agora ele tem uma direção. Então a conexão, irmãos, o ajuste certo, o sinal que nos leva, o nosso GPS, vamos falar assim, que nos leva à vida eterna, ao céu, se chama Cristo. Quando você sintonizar a tua vida com a vida dele, quando você entender que a frequência dele é tudo que precisamos para nós, você vai começar a ouvir o som dos céus. Você vai começar a ouvir a vontade perfeita do Pai para com a tua vida. E todos os burburinhos da terra, todos os barulhos que a terra faz, ao se aproximar do som das águas, você não ouvirá mais essas vozes de fora. Então, irmãos, o que acontece com nós? Nós estamos buscando fora. Que Deus diz, esperem. Irmãos, as coisas do céu para a tua vida, elas descem. Não pensa que a tua ação, tua posição, tua dedicação, teu empenho sobe. Não. Ele traz resultado aqui, benefício aqui. Mas aquilo que te alinha com os céus, o primeiro passo a palavra nos ensina. É uma base chamada amor. É você pisar sobre essa base. Pisar. Ainda hoje eu falava com o Senhor sobre o que é um alinhamento com Deus. Então Cristo, ele se apresenta como a pedra angular. A pedra angular, a pedra de esquina, como diziam, era a pedra principal da construção da época. Que sobre ela estava todo o peso da construção. Então era uma pedra que ela era muito bem escolhida. Não era uma pedra qualquer. Porque sobre ela estaria todo o peso daquela construção. E ele se tornou essa pedra. Então a base para a nossa vida é a vida dele. É a forma de vida dele. Quando você entender isso e se pôr sobre essa base, desce sobre você um prumo de alinhamento. E entendemos, quando o arquiteto colocar sobre a tua vida o prumo, é porque há uma grande obra através de ti. Entenda isso. Quando Cristo
falou para Pedro, ele disse: Pedro, tu é uma fagulha, um caco de pedra. Tu faz parte de uma construção. Você observa que de tijolo em tijolo foram levantando, foram construindo, foram crescendo as construções. Então nós somos esse caco de pedra que sobre a base dessa pedra angular crescemos. Entenda uma coisa: muitas pessoas estão buscando a vida eterna, ou não? Se eu te dizer hoje que quem crê já está vivendo a vida eterna, por que eu vou buscar o que eu já tenho? Eu vivo a eternidade que já está em mim. Quando você entender isso, para que ansiedade? Para que pressa? Eu preciso apenas caminhar na direção do alvo, que é Ele. Então, as coisas de Deus para a tua vida, irmãos, elas descem do céu. Olha só o que Cristo diz: espere, vai descer sobre vós. Está vendo? Vai descer sobre vós. Então, quando você sintonizar aqui na terra, quando você fechar os ouvidos para essas vozes, que foi a voz que soou no jardim, uma voz estranha, uma voz de fora. Quando você fechar o ouvido para essas vozes e você se aproximar desse som das águas, a voz do trovão te encontra. Trema os céus e treme a terra, mas Deus te encontra onde tu está. E nesta noite, irmãos, como está a tua sintonia? Se observa que a conexão com o reino é um poder manifestado. A conexão com o reino é uma vida eterna. A conexão com o reino é uma paz interior. A conexão com o reino é uma mansidão. Então, através de você observa que há ligações entre uma potência e um microfone. Então, ela joga aqui o que fala aqui. Quando você se conectar com o reino, o que Jesus disse? Não trago palavras minhas, eu trago palavras do Pai. Eu trago as palavras do meu Pai para vós. Quando você conectar com os céus, você trará palavras do reino para vidas. Você trará o reino para alcançar. Você será a fonte. Aquilo que Cristo disse: aquele que beber dessa água, ele se tornará uma fonte a jorrar para a vida. Entende? Então, irmãos, por que fomos escolhidos? Por que você está aqui esta noite? Você já parou para pensar qual é o fundamento de eu sair da minha casa para vir aqui? Porque Deus quer conectar contigo. Deus quer sintonizar contigo. Sabe? Talvez você pouco entende, mas está perto de uma sintonia perfeita com o reino. E através de ti fluía as riquezas do reino, as coisas maravilhosas do reino.
Você observa, irmãos, que tudo que o homem, tudo que falta na vida do homem é o reino de Deus. Ele se enriqueceu do reino da terra, dos poderes da terra, mas está miseravelmente vazio do reino de Cristo. Nesta noite, há um som que quer soar no teu coração. Há uma melodia, não vai te pressionar, por isso disse: meu jugo é suave. Não vai te ferir, não vai ser pesado. Fardo leve. Deus não vai exigir de você nada. Você entende que o som, ele leva você. Deus conduzia o homem. É uma mente, irmãos, capaz de entender como viver, de que forma viver, de que maneira viver. Não é sobre medo, não é sobre regra, não é sobre ordem, mas é na liberdade, sabe? É como um som que você larga aqui e ele alcança os lugares. Ele vai. Essa é a vontade de Deus. E você entenda a sua voz. Você está disposto a isso?